Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para a energização do nosso planeta, para a nossa energização. Hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Então, começamos, já passamos a primeira quinzena do primeiro mês e continuamos aqui firme e fortes em oração, graças a Deus. Vamos começando, procurando o nosso Pai na nossa intimidade, vamos deixando os nossos problemas de lado, deixando assim a nossa individualidade em prol da coletividade. Então vamos, nesse momento, todos juntos, nos unirmos ao nosso Pai, ao princípio sagrado de tudo e de todos, e formarmos aquela corrente energética do bem e do bom. Respirem profundamente, soltem lentamente e procurem o Pai dentro de vocês. Dessa forma, quando nos conectamos ao nosso Pai, ao princípio sagrado, fazemos aquela grande corrente energética de irmãos trabalhando em prol do bem e do bom. Por isso que juntos somos mais fortes, juntos pensando no bem e no bom, podemos atuar melhor, junto com os nossos irmãos desencarnados, as correntes angélicas. Estão encarnados e desencarnados em prol de um único ideal, orar para os outros, no meio dos outros, evoluir todos. Nos ligamos também aos nossos irmãos cristificados, representantes do Pai nas mais diversas esferas do nosso universo. E nos ligamos às legiões angélicas maravilhosas, trabalhadoras em prol do bem e do bom, que atuam aqui no nosso planeta. Corrente socorrista, a corrente médica, os pretos velhos, índios, hindus e caboclos, a mensageria divina, os nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, agradecendo a Deus essa oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus ela está iniciada. Zé Carlos vai fazer uma oração maravilhosa, que é a oração ao princípio sagrado. Oração ao princípio sagrado, sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dá-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo da vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo do vosso infinito amor para aqueles que o merecerem, graças a Deus. Graças a Deus. Ai, estamos lendo e estudando do Evangelho Eterno, capítulo 17, a Suprema Lembrança Crística. Ele começa na página 118 desse capítulo 17
E nós já estamos lendo a página 122. Começamos hoje o item 20, né? Essa primeira parte de estudos. E de novo, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Porque cada um doando aquilo que pode, né? Nós fazemos essa grande união de doação. E cada um vai receber aquilo que precisa e que merece. Bom, item 20. Falei de começo ao indivíduo, passando à sociedade ou irmandade. Volto a falar a cada um, em particular. Lembra-te de que desde o princípio colocou o nosso Pai comum a verdade, o amor e a virtude em potencial dentro de ti mesmo. É hora de entenderes isto para o teu mesmo bem. Atira para longe de ti os religiosismos e sectarismos, todos os exteriosismos, todos os fingimentos e formulismos comprometedores. Aprende com a verdade, sublima-te com o amor e amplia tuas luzes internas, aplicando a virtude. É fantástica essa última frase, que eu vou repetir. Aprende com a verdade, sublima-te com o amor e amplia tuas luzes internas, aplicando a virtude, né? Virtude, verdade e amor são a base, né? É a base que daí tem moral, tem de responsabilidade, de conhecimento, de fraternidade, né? De ser responsável. Então nós temos aí tantas coisas importantes para entender. O seu Zaldo, você vê, ele falou tantas vezes, e não só ele, Jesus, procura-te dentro, Deus está dentro. Procura a verdade e ela realizará. Você vai aprender, você vai desabrochar, você vai entender, né? E é isso que é importante. Infelizmente, muitas religiões falam, é a verdade, é o amor, mas é uma coisa para fora, exterior, estereotipada, né? E na realidade, a gente tem de fazer isso de dentro, é dentro para fora. Nós primeiro temos de nos amar, nós temos de ser virtuosos, nós temos de conhecer a verdade, de sermos verdadeiros. Claro que cada um de nós ainda não temos um conhecimento todo, né? Então, a gente não consegue ter o amor vertical de Deus, aquele perfeito que Ele ama a todos os irmãos iguais. Cada um conforme o seu entendimento, recebendo aquilo que é o melhor para aquele momento. Nós ainda não temos isso. Nós ainda fazemos diferenciações. Nós conhecemos a verdade, mas a gente bordeja muitas vezes, a gente não conhece toda, a gente tem lá uns pedacinhos, né? Que aí a gente já está mais fortalecido. E nós somos virtuosos até um determinado momento. Nós, primeiro, a carne é um fator extremamente limitante do espírito, né? Porque a gente não consegue enxergar o todo, a gente está limitado a esse corpo físico e a toda essa energia que muitas vezes não é das melhores no planeta. Então te limita a você enxergar muitas coisas e entender muitas coisas. Mas o que é importante, naquilo que a gente já entendeu, praticar. Naquilo que a gente já sabe, aplicar, né? Ser responsável por essas atitudes que nós já conhecemos. Sermos mais fortes, mais fraternos, mais irmãos, trabalhando prol do junto para um bem melhor, né? Isso é tão importante.
É tão importante a gente entender que sem essa base de moral, sem a base de conhecimento, sem o respeito ao próximo, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue entender. E, infelizmente, quando a gente olha para os nossos trabalhos espirituais, né? Às vezes a gente fica satisfeito, às vezes a gente fala assim, poxa, a gente podia ter feito mais, a gente podia ter agido melhor, poderia ter explicado mais, né? Mas na realidade a gente não pode esquecer. Nós, quando estamos fazendo um trabalho espiritual, se a gente está bem ligada com a espiritualidade, a gente é a antena, a gente é o transmissor. Então a gente tem de pedir, não eu quero fazer mais, não sei o quê. Não, eu tenho de pedir que eu seja o melhor instrumento, que eu fale aquilo que tinha de ser falado, né? Não porque é meu amigo ou meu inimigo, ou aquele que doa mais ou que doa menos. Simplesmente a gente fala e agradece o trabalho, ser o instrumento. Mas não olhar para quem, responder e falar o que tem de ser dito para quem quer que seja, né? Quando ele fala aqui, né, do culto exterior, né, que ele diz aí dos religiosismos e sectarismos. Por quê? Porque o culto exterior, você não procura, na verdade, Deus dentro de você. As pessoas ficam procurando o representante de Deus, que já é um conceito totalmente errado. E aí você vai procurar o representante para conversar. E aí você já está pedindo o intermediário, pegando uma muleta. E na realidade, a gente não pode esquecer. Nosso Pai está dentro de nós. Para que eu vou perguntar para fora se está dentro? A gente não pode. E as pessoas idolatram representantes. Nossa humanidade é muito adora a idolatria, chegadinha em idolatrar tudo, ídolo, jogador, padre, santos, né? Idolatra tudo que cantor, artista. Está errado. A idolatria, ela não deveria existir. Eu tenho de respeitar meu irmão. E se ele faz alguma coisa bonita, não sei o que, eu tenho de gostar e aplaudir, claro. Mas isso não quer dizer que eu tenho de fechar meus olhos e idolatrar e fazer tudo o que ele fala, né? Porque a gente tem uma coisa chamada inteligência divina. A nossa inteligência. E nós temos de estar pautados no certo, nos 10 mandamentos e na vivência de Jesus. E quando a gente começa a usar de muleta, idolatrar pessoas que são tão relativas quanto nós, a gente acaba incutindo em muitos outros erros que nós nem teríamos. Nós temos outros tantos, mas a gente tem de tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode ser idólatra. A gente tem de saber separar e discernir o certo do errado, né? E isso é muito importante. É importante a gente respeitar as leis, é importante a gente ter o conhecimento que somos relativos e passíveis de erros. E mais ainda, é importante saber que Deus está dentro de nós. Então eu não preciso ajoelhar, beijar pedras, paus, anéis, ouros, não. A melhor forma de amar e respeitar o nosso Pai é trabalhando em prol do bem e do bom, é orando para os outros no meio dos outros, é doando aquilo que você tem de melhor, um sorriso, a inteligência, um abraço, uma conversa, um olhar, né? A gente não precisa pagar. Deus não precisa de dinheiro. Nós, humanos, precisamos. Nós precisamos de um espaço para orar, precisamos de uma internet, precisamos disso.
Mas além disso, não precisamos de mais nada. Nós precisamos ter a nossa noção de individualidade e a noção da coletividade. Por isso que aqui o seu Oswaldo fala desde o começo a sociedade, e ela fala do todo, mas ela fala do particular. Nós vivemos em sociedade para que irmão ajude irmão, um aprenda com o outro, né? Para eliminar mais facilmente os vícios e fortalecer as virtudes, né? Criar laços e começar, sabe, trocar o amor, os bons sentimentos. Isso é importante, né? E eu vou repetir essa última frase antes de passar para o 21º. Aprende com a verdade, sublima-te com o amor e amplia tuas luzes internas, aplicando a virtude. Item 21. A criação cósmica é o templo total. Ele a ninguém define, porque todos vivem dentro dele. Quer nos planos de luz, glória e poder, quer nos abismos tenebrosos, onde penam os grandes errados. O templo do qual deves cuidar, lembra-te, é o de ordem individual, é o templo interior. És tu mesmo, com verdade, o amor, com a verdade, o amor e a virtude. Tudo farás por ti mesmo, porque serás o exemplo vivo para os teus irmãos em processo de autocristificação. Primeiro lembrar, a última palavra aqui, em processo de autocristificação. Cada um de nós que já temos consciência da existência, né? Nós já estamos num processo de autocristificação. Um dia a mais na nossa evolução, que é eterna, é um dia a menos que falta para a gente atingir o grau de cristificação. Então nós estamos nesse processo, aprendendo, evoluindo, muitos jogando fora oportunidades, então vai demorar mais tempo, né? Mas todos nós somos um cristinho em potencial. Então, o termo que eles usam, nós somos cristãos, está errado. O termo cristão está errado. Porque nós não somos um Cristo grande, mas nós somos um Cristo em fazimento. Então, podemos dizer que somos aspirantes a Cristos ou cristinhos, né? E um dia seremos Cristos. É importante a gente entender isso, porque a gente fala as coisas no automático e acaba se perdendo, né? Mas é só uma colocação, né? Uma colocação de português para que a gente entenda, né? Que é importantíssimo. Então nós somos um Cristo em fazimento. E de novo, sem verdade, amor e virtude, a gente não consegue. A gente não consegue evoluir sem esse triângulo de verdade, amor e virtude. A gente não consegue evoluir se a gente não entender da divina paternidade do Pai. A gente não consegue evoluir se a gente não começar a viver os 10 mandamentos conforme o divino exemplo de Jesus. E orar para os outros no meio dos outros e praticar sadiamente a revelação, que é o que nós tentamos fazer aqui. Ninguém aqui é perfeito, como eu disse, todos nós temos muitos erros, mas ninguém pode tirar de nós a divina paternidade, o nosso templo interior, onde o princípio sagrado habita, como habita dentro de cada filho de Deus. Porque a primeira coisa ao sermos emanados do nosso Pai é essa parte dele, a partícula do princípio sagrado que está dentro de nós,
que lentamente vai se solidificando externamente para permitir que a gente faça o nosso caminhar da evolução e do aprendizado. Então é tão importante a gente entender isso. E quando a gente vai contra as leis de Deus, as verdades, as virtudes, se só trabalhar em prol de si mesmo, querendo ser egoísta, né? usando conhecimentos espirituais para benefício próprio, ceifando vidas de irmãos, enquanto a gente vai pensando só na individualidade e não na coletividade, a gente vai atingindo graus negativos, vai assumindo marcas kármicas negativas. E aí, quando a gente desencarna, a gente vai descendo pela ladeira abaixo, né? E aí é que são os locais tenebrosos de pranto e ranger dos dentes. Mas diferentemente de que muitos falam que a gente desceu e pronto, e nunca mais sai, é mentira. Porque todos nós somos filhos de Deus. E a nossa finalidade é voltar a ser Deus em Deus, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando. Então, depois que a gente ressarcir os nossos erros, nós continuamos a caminhada. Podemos ser burros o suficiente de errar tudo de novo e passar por temporadas e temporadas em subcrostas, ou até ser expulso de um planeta e ir para o outro. Isso pode acontecer. Mas a certeza é uma só. Demore mais, demore menos. Todos retornam a ser Deus em Deus. Isso são as leis divinas. Então, indifere em qual humanidade você esteja, indifere qual é o teu nível de conhecimento. Você vai ter as responsabilidades, você vai ter de ressarcir seus erros e vai receber os seus prêmios pelas coisas positivas. Algumas facilidades, alguns merecimentos que você pode doar em prol do bem e do bom e assim por diante. Temos muito a aprender, né? Nós estamos num caminho já há bastante tempo, mas vai saber quanto tempo ainda nós temos para chegar a um grau de cristificação. Mas, na verdade, não é isso que importa. Não importa saber, você já é do quinto céu, do sexto céu, do quarto, do terceiro, se é do umbral. Importa é que você está tomando consciência e que você está na carne querendo fazer o seu melhor. Trabalhando, adquirindo conhecimentos e merecimentos. A gente não faz assim porque quer o merecimento. O merecimento é uma coisa que vem naturalmente quando você faz o trabalho em prol do bem e do bom, né? Então, é tão importante, né, entender que nada é por acaso, que toda a criação cósmica, tudo feito, engendrado pelo nosso Pai, tudo perfeitamente alinhado, é para seus filhos evoluírem, é para seus filhos desabrocharem, é para seus filhos aprenderem, né? E nós, na nossa humanidade, se a gente falar hoje como uma humanidade terrestre, né? Nós melhoramos muito em termos de tecnologia, conhecemos bastante. Quantas coisas da ciência médica, da ciência da física, da química, da mecânica, a gente já não aprendeu, quantos benesses nós já temos, né? Materialmente falando. Mas moralmente, será que nós crescemos nos últimos 5, 6 mil anos? É para pensar, né? Será que nós crescemos? Eu tenho muitas dúvidas. Acho que alguns cresceram, outros nem tanto, e outros perderam, né? Mas a gente tende, é isso, é evoluir,
É tão lógico, né? É crescer, é evoluir, é aprender, é desabrochar, né? E é isso que nós temos de fazer. Então vamos estudar, vamos meditar, vamos orar para os outros no meio dos outros, vamos ser melhores naquilo que a gente tem condições de ser. E não adianta ser o que nós não somos. Mentir, a gente está mentindo para nós mesmos, porque o Pai vê tudo, Ele sabe tudo. Então, vamos ser mais conscientes, né? É isso que eu gostaria de falar hoje. Como eu já disse, eu tenho repetido isso diariamente. Cada tópico desse, se realmente a gente parar para sentar numa mesa de discussão, esse tópico vai para horas e dias, de tão profundo que é cada item, né? Ah, mas você só fala de amor, verdade e virtude, mas em pontos diferentes, né? E como isso é importante. Vamos ver, que eu acho que eu passei e vi que tinham mediunidades. A Kátia. Ouço que atos virtuosos nos aproximam da divina essência. Ele é a beleza universal. Seus efeitos convidam à perfeição, o amor e a harmonia, graças a Deus. Verdade, quando a gente vê as pessoas virtuosas, as pessoas corretas, elas se tornam bonitas. A gente, quando olha uma pessoa, ela pode ter 1 milhão de rugas, pode ser, né? Mas você vê, quando ela emana aquela energia, você olha, poxa, mas que pessoa bonita, né? É harmônico. A energia, a boa energia transforma, realmente, né? O Soli colocou aqui: senti na mão esquerda um peso tipo saco de cimento e da mão direita senti saírem dos dedos muita energia, como se fossem raios, graças a Deus. Vamos continuar nosso trabalho. Me foi pedido ontem, depois que terminou o trabalho, para a gente fazer hoje um trabalho específico com crianças, né? E aí eu até já separei a oração pela criança, que é maravilhosa, escrita de Oswaldo Polidoro, e o Zé Carlos vai ler agora. E enquanto ele estiver lendo, começando pelas crianças que estão às nossas voltas, nossos filhos, sobrinhos, netos, né? E vamos ampliando para todas as crianças do planeta. E por fim, não esqueçam de pensar nas que necessitam, que tem tantas crianças estão necessitadas de tanta coisa nessa humanidade. Então, vamos orando e vamos pedir bênçãos para todas as crianças do planeta. Oração pelas crianças. Sabemos, Senhor, que entregaste o planeta a teus filhos, para através dele realizarem a escalada evolutiva ou desabrochadora das lactentes virtudes divinas, até se tornarem espírito e verdade, reintegrando a tua gloriosa unidade. Infelizmente, Senhor, pela ignorância de uns e a maldade de outros, teus filhos transformaram o planeta em um campo de divergências, ódios e crimes, onde as crianças sempre foram as maiores vítimas. Sabemos que enviaste um supremo documento ou lei moral, ordenando não haver crimes entre irmãos. Todavia, teus filhos trocaram teus mandamentos por simulações, idolatrias, subterfúgios ou criminosos escapulários, enchendo o planeta de blasfêmias, desviando a gente do caminho certo, transformando-as em vítima dos seus mesmos erros. Sabemos que enviastes um verbo exemplar, cheio de verdade e de graça, manso e humilde de coração, feito à imagem da tolerância, da renúncia e do perdão, e que por ter os dons do Espírito Santo sem medida, produziu grandes curas físicas, colocando, porém, a cura espiritual no vértice de
todas as motivações. Entretanto, Senhor, a ignorância de uns e a maldade de outros fizeram dele o capacho de todas as malícias e explorações religiosistas, começando desde o berço a desviar a gente da doutrina do caminho, obrigando a desconhecer a significação da sua divina modelagem. Sabemos, Senhor, que colocastes em teus filhos os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, os veículos da consoladora revelação, e que na hora de se tornarem de uso generalizado, ou para toda a carne, foi a teu verbo modelar que confiaste a sublime tarefa de entregar o derrame de dons, o glorioso Pentecoste. Desgraçadamente, Senhor, homens politiqueiros e blasfemadores foram fundando religiões e cleresias, foram impondo idolatrias e vendendo simulações, e chamando os dons do Espírito Santo e de seus sinais e prodígios de coisa do diabo. Também escondendo os textos bíblicos que tratam dos teus dons aos menos esclarecidos, causando assim terríveis males, pois com a eliminação da revelação a ignorância triunfa, o materialismo avança, a brutalidade impera, as depravações e abominações se implantam, criando terríveis karmas, desviando as crianças do reto caminho, preparando-as para um futuro inglório, cheio de prantos e ranger dos dentes. Em tais dolorosas circunstâncias, Senhor, com terríveis perigos rondando a gente, sendo as crianças as maiores vítimas, nós te rogamos, em nome da tua lei moral, do teu verbo exemplar e dos teus dons carismáticos, para que tuas legiões angélicas ou mensageiras se imponham, lembrando aos adultos o dever fundamental de pôr paradeiro aos tenebrosos desvios, forjando um mundo sem ódio, sem crime, sem imoralidade ou tenebrosos exemplos. Graças a Deus. Graças a Deus. Que linda atuação da espiritualidade com essa oração. Começaram no nosso pequeno espaço de cada um e foi abrindo. Eu vi essas crianças ribeirinhas recebendo muita ajuda. Foi jogada uma luz violeta maravilhosa e foi dada uma alimentação espiritual. Algumas crianças que a gente olhava assim, ossinhos muito fracas, né? Você vê aqueles rostos que ficavam grandes e um corpo muito pequenininho. Eles foram carregados no colo e elas levaram para banhar num rio de águas cristalinas, mas ele corria, ela não parava, né? Foi muito bonito. Graças a Deus foi o que assim diminuiu ao máximo para não estender demais, mas foi muito lindo esse trabalho de ajuda aos nossos irmãos pequeninos, né? Que estão chegando à carne, que estão começando a sua escalada, né? Aqui. O Sole colocou: veja ao nosso redor como se fossem nuvens ou algodão na cor verde-limão. A Soninha: senti meu sangue quente. A Kátia: graças a Deus, o primeiro movimento é de limpeza global. Depois a oração retira energias que prende os espíritos mais novos e as crianças nas relatividades da matéria. Energia faz as mentes desenvolverem-se, os corpos se fortalecerem, a alma se amplia. O Milton Birma: senti muita energia em todo o corpo, uma luz azulada, alguma redor, deve ser o nosso redor, graças a Deus. Bom,
Agora vamos fazer todos os pedidos ao redor do nosso planeta, junto com os nossos irmãos energizadores. Juntos, vamos pedir bênçãos para todas as casas do planeta, para todas as pessoas que lá habitam, que os ambientes familiares sejam mais harmônicos, que sejam para evoluir, para crescer, para um ajudar o outro, que seja uma base de formação de amor, de respeito, de companheirismo. Ampliando esses pedidos para os ambientes públicos do planeta, limpezas, proteções e oportunidades de aprendizado no contato com outros irmãos encarnados. Pedimos muitas bênçãos divinas aos nossos irmãos que estão sofrendo males físicos e espirituais, doenças. Pedimos diariamente, porque é tão importante isso, dar essa força, essa energia aos nossos irmãos doentes. Vamos pedindo bênçãos divinas a todos os profissionais na carne e fora dela, então profissionais da carne e espirituais que atuam no trabalho de ajuda ao próximo, como médicos, enfermeiros, faxineiros, cuidadores, psicólogos, dentistas, todos os irmãos que cuidam de gente. Vamos pedir bênçãos divinas. Fisioterapeutas e assim por diante. Pedimos bênçãos divinas a todos os mestres, professores, pais de família, que tenham consciência da responsabilidade e que sejam bons exemplos de conduta, que ensinem e guiem essas crianças para melhor evolução. Pedimos bênçãos divinas a todos os dirigentes do planeta, que sejam responsáveis e que entendam a sua função de ser responsável por outras pessoas, que seja uma pessoa ou milhares, mas que faça o seu melhor e seja um bom exemplo, que seja mais altruísta e menos egoísta. Pedimos bênçãos divinas a tudo que for material do nosso planeta, tudo que é composto do reino material. E pedimos a energização das nossas águas em todos os níveis, no nosso copo, na nossa jarra, caixa d'água, dos nossos corpos, a todas as águas que estejam no nosso planeta, livres ou compostas. E particularmente pedimos para as nossas águas que tomamos, que bebemos, que seja fluidificada para facilitar o nosso entendimento e melhorar a nossa imunidade. Não podemos esquecer que o nosso cérebro tem muita água. Então, que essa água fluidificada chegue até ele quando a gente bebe e que fortaleça lá todas essas boas ligações elétricas, magnéticas e assim por diante. Pedimos por toda a população planetária, composta de encarnados e desencarnados, que comece a querer mudar, a melhorar, a evoluir, a ser mais proativo,
a ser um melhor filho do Pai. E pedimos muitas bênçãos e oportunidades para todos os trabalhadores em prol do bem e do bom desse planeta, que são encarnados e desencarnados, que tenham todas essas oportunidades e que aqueles que receberem essas bênçãos divinas entendam a grandiosidade do que é dar e receber com amor e agradecer a Deus. E agora, munidos do nosso melhor sentimento, melhor amor, aquele amor verdadeiro, de que quer o bem, o bom, vamos jogar esse amor, fazer essa troca entre nós todos abraçados ao redor do planeta e jogar esse sentimento, essa vibração maravilhosa em cada célula, cada molécula do planeta. E enquanto nós estamos jogando esses sentimentos, vamos jogar mais uma coisa para o planeta. As leis de Deus, para que isso retumbante entre essa energia maravilhosa em cada filho do Pai e marque essas sábias palavras recebidas por Moisés e vividas por Jesus em cada partícula do planeta. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho, não desejarás o que é do teu próximo. E, como o Verbo nos pediu e nos ensinou, vai e viva a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Graças a Deus. A Judite colocou aqui, graças a Deus, crianças asiáticas e africanas, de mãos dadas, circundam o planeta, graças a Deus mesmo. A Kátia, muitos auxílios seguem em espiral para o planeta. As águas recebem horas de medicamento, graças a Deus. A Desirê, um feixe de luz branca se abriu do alto e foi descendo e envolvendo o planeta, de acordo com o que era sendo dito. Vi também um ponto de luz sobre a cabeça de cada um de nós. Bênção especial para os profissionais da saúde, graças a Deus. Wesley, graças a Deus, pude sentir a energia nas mãos, doando, graças a Deus. A Mônica Machado, muita limpeza e lágrimas em todas as vibrações. Graças a Deus. A Dona Iron, graças a Deus, obrigada, abençoe a todos. A Kátia, graças a Deus. Os 10 mandamentos ecoam desde Moisés e depois com Jesus e os apóstolos de todos os tempos,
quantas vezes e tem mandamentos foram repetidos. Sampaio, graças a Deus. A Kátia, e estes mandamentos foram repetidos. Esse corretor é ótimo. E a Silvia, graças a Deus, a Silvia D'Angelo. Então, agora todos revigorados com essa troca de energia maravilhosa, que nós doamos muito, mas nós recebemos muito mais. Nosso Pai é maravilhoso. Temos de agradecer muito. Agradecemos a toda a legião espiritual que tanto nos ajudou, que tanto nos ensina, nos guia, nos mostra o caminho. Agradecemos a todos os nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados, às legiões, aos nossos irmãos cristificados. E cada um entre dentro de si e agradeça ao Pai. Agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho, agradecendo muito podermos estar juntos fazendo essa oração, porque juntos, irmão ajudando irmão, nós somos mais fortes e conseguimos atingir mais irmãos para a ajuda. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Até amanhã, gente. Muito obrigada. Esse trabalho das crianças hoje e do planeta, aquelas energias, as explosões divinas. Muito obrigada a todos. A Érica colocou isso também, minhas palavras são as mesmas. Kátia, graças a Deus, grata a Mari, amigos, grato a todos, amigos. Até amanhã, gente. Muito obrigada.